Estamos começando mais um programa coletivo em rede da TV Beco dos Poetas. O programa coletivo em rede tem o oferecimento de literaturaperiferika.com.br, a sua rede social de literatura, onde você, escritor independente, pode criar o seu perfil de vendedor e colocar lá o seu livro, disponibilizar o seu livro para ser vendido gratuitamente. Você pode criar um perfil e gerenciar a venda do seu livro. Você pode deixar o seu livro lá por tempo indeterminado e você divulga o seu trabalho através da literaturaperiferika.com.br. O programa Coletivo em Rede tem o objetivo de divulgar os escritores, os saraus da periferia da cidade de São Paulo e por que não de outros estados. Estamos recebendo hoje o nosso convidado, bispoeta Fernando Bispo, que é um dos frequentadores de saraus na cidade de São Paulo. Nós o conhecemos aí, é fácil encontrá-lo em vários saraus na cidade. E o bispo tem uma particularidade, ele declama muito bem poesia, tem uma eloquência na hora de declamar as poesias. Bispo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de vir ao nosso programa. Obrigado, eu fico muito feliz, muito honrado por estar aqui. Um agradecimento ao grupo Beco dos Poetas e um agradecimento a você, Galdino, por ter dado essa oportunidade. Imagina, onde nós estamos, as portas são sempre abertas para receber a nossa gente, a gente que trabalha com arte, com a periferia, com a palavra, né? E eu vou começar perguntando, as perguntas que geralmente eu faço aqui, é a curiosidade tanto minha, mas os nossos telespectadores também, os nossos companheiros que nos assistem também têm essas curiosidades de saber, e eu gosto muito de saber como é que você entrou, como é que a poesia, a literatura entrou na sua vida e como é que você entrou nesse universo? Quais os livros que você leu primeiro? É uma história bastante longa, mas eu não vou tomar muito tempo, porque senão eu vou contar toda a minha vida aqui. Lá pelos meus 8 anos de idade, me perguntaram o que eu gostaria de ser, que curso eu gostaria de fazer. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo mesmo, porque eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo mesmo. E eu, sem saber muito do que se tratava, respondi letras. Mal sabia eu que as letras me acompanhariam já desde pequeno. E li a coleção completa de Monteiro Lobato, coleção infanto-juvenil, e depois, só lá pelos 1980, que como espírita comecei a ler alguns livros de poemas espíritas. E foi através dos poemas espíritas que eu acabei chegando também nos poemas da literatura clássica. Agora, em casa ou na sua casa, com seus pais ou com os professores, você teve esse contato ou esse contato foi mais em outro momento? Principalmente com os professores na escola. Principalmente com os professores. Na escola. Bacana. E você escreve, como é que é essa coisa de você escrever? Você é provocado, você é inspirado, ou você para e fala, não, eu vou escrever sobre isso? Como é que é o teu momento criativo? É no banheiro, é na rua, no ônibus, é no metrô, no trem, é no sarau? É na provocação mesmo, porque a situação atual inspira muito e provoca muito. E tem muitos textos que a gente escreve e a gente acaba não divulgando, porque são textos muito pessoais ou porque ainda não é o momento de divulgá-los. Há quem diga que mostrar poesia é ficar pelado, né? Ficar despido, porque é uma coisa que você tira de dentro de você e que muitas vezes você não está preparado, ou não gostaria, ou não se sente à vontade para mostrar isso para as pessoas, né? É verdade, e às vezes a gente até brinca que se as pessoas começam a levar para esse lado assim pessoal, a gente fala, não sou eu, é o eu poético. E nós falávamos aqui nos bastidores, antes de começar o programa, a respeito dessa coisa de você não conseguir ou não estar à vontade para demonstrar determinados textos. Nós falávamos da questão das redes sociais, né, onde as pessoas hoje existe o exagero em publicar algumas questões pessoais, da sua vida pessoal. E é um pouco disso, né? Um pouco da questão de você... É uma intimidade que muitas vezes ela não precisa ser exposta na rede social, ou você não gostaria que alguém lesse aquilo que você escreveu porque você sentiu. Verdade, é verdade, tem razão. Tem razão. E parece que nesse momento está se perdendo um pouco essa linha. Parece que essa linha divisória acaba sendo ultrapassada
e as pessoas acabam expondo aquilo que elas não gostariam de expor e depois se sentem melindradas com aquilo, por uma crítica, por uma palavra menos feliz, e acaba havendo um desentendimento. Uma coisa de moda e impulso, né? Porque expor determinadas coisas na rede não resolve o problema, né? Exatamente, né? Não resolve, a não ser que seja uma causa, mas as coisas bem pessoais, a gente vê que as pessoas às vezes estão um pouco perdidas com essa questão. Só para abrir um parênteses com relação à poesia, né? A questão de você ter poesias ou textos que você fala, não, isso eu não vou publicar. E não precisa nem ser pornográfico nem nada, é um texto que você... É muito pessoal e é melhor ficar guardado ali na gaveta. E a literatura é uma arte solitária. Eu falo dos saraus nos anos 60, quando tinha a ditadura naquela época, nós tínhamos aí as outras artes muito engajadas, e o teatro, a música e a poesia conversava com todas essas outras vertentes artísticas, mas a poesia não era tão engajada no sentido em que ela é muito individual, né? Você escreve sozinho, você não precisa de ninguém para escrever, ou até para ouvir. Você escreveu, você mostra se você quiser, você lê se você quiser. É verdade. Né? Então é uma arte muito solitária e que, se não houver um movimento, uma publicação, ninguém fica sabendo. Né? É verdade, tem razão. Bispo, eu comentei no programa, no início, bem agora no início, falando de declamação de poesia, né? Porque isso é uma arte. Existem, no Nordeste particularmente, nós temos os grandes declamadores. Nós temos os poetas de bancada, que é o poeta que ele só escreve, mas ele não declama. Né? Então o poeta de bancada, ele escreve e não declama. Nós temos os declamadores, que são aquelas pessoas que se especializam em declamar bem poesia sem ler, muitas vezes sem ler. Ele decora e declama. Lirinha, né? O José Lira Paz, né? O Lirinha, do Cordel do Fogo Encantado, é um grande declamador. O G.C. Quirino, entre outros. E aqui você declama e a gente vê a tua declamação, assim também como Laudeci. Laudeci Silva é um grande declamador dos saraus. E eu gostaria de saber que autores que te influenciaram, assim, o que você leu muito aí que te influenciaram. Depois eu quero saber um pouco da tua técnica de decorar os textos, memorizar os textos para fazer a leitura. Beleza, pela minha formação, como eu sou de letras, os autores clássicos me influenciaram muito. Dentre eles o Olavo Bilac, que eu li profundamente sobre o Olavo Bilac, e depois dos modernistas também, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes. Tem alguns autores que são tão bons que eu começo a tentar selecionar um ou outro poema para memorizar dele e acabo percebendo que eu vou ter que memorizar muitos, porque muitos são bons. Vinícius de Moraes é um deles, tem muitos poemas muito bons. Bilac é outro, Carlos Drummond de Andrade é outro, eu tenho mais de 10 poemas já do Carlos Drummond de Andrade, e todos eles me influenciaram bastante. Falando dos clássicos. Falando dos contemporâneos, bom, vou citar um que vamos chamar de periférico, né, que é o Pezão, que é o Marco Pezão. Tem o Sarmento também, que tem uns textos muito bons. O Nibrissante. Isso para falar dos chamados periféricos. Só cabra bom. Só cabra bom. Beleza, o bispo falou só gente boa, o Marco Pezão, o Nibrissante, o Zé Sarmento, que são pessoas que estão aí mandando bem. Eu até tomo cuidado de falar de algumas pessoas, falar de influências, porque você convive com essas pessoas e às vezes deixa algum nome de fora, tá, mas são gente muito boas, né, que estão aí contribuindo para a cultura, para a literatura, para os saraus e para a sociedade, né? Uma sociedade que lê mais, uma sociedade que ouve mais, uma sociedade com certeza muito melhor. Você que está nos assistindo hoje, o nosso convidado do programa Coletivo em Rede é o bispoeta Fernando Bispo, aqui falando de poesia, falando de literatura. Memorização de poesia. Existe um texto mais fácil de ser memorizado ou não todos os textos existe uma técnica e são iguais para serem decorados, um texto mais longo, um texto mais curto? Como é que é isso para você e que técnica que você usa para decorar? Ensina isso pra gente, porque tem muita gente que gostaria de memorizar texto e pensa que é impossível, tem dificuldades. Bom,
Depende muito de disciplina, muita disciplina. E o tempo, quem vai dizer para a pessoa qual é o tempo necessário para a memorização, é o tempo que a pessoa tem para preparar aquele texto. Tem um guru, que é o Polito, Reinaldo Polito, que diz o seguinte: se você tem um ano para preparar esse texto que você vai apresentar, prepare-se durante um ano. Se tem um mês, prepare-se durante um mês. Se tem um dia, prepare-se durante um dia. Se tem a vida inteira, prepare-se durante a vida inteira. Em algum momento você vai preparar. Nós temos alguns canais de comunicação que são o sinestésico, o visual e o auditivo. É preciso, em primeiro lugar, descobrir qual desses canais é o canal que mais influencia o seu modo de memorizar. Se você tem mais facilidade com o canal auditivo, você pode simplesmente ouvir o poema. Grava a sua própria voz, vai ouvindo aquele poema no metrô, na fila do ônibus, em vez de ficar reclamando ali na fila do banco, nossa, essa fila que não anda, no ônibus, coloca lá e vai ouvindo aquele texto, repetidamente, repetidamente. E depois, escreva também aquele texto, leia o próprio texto e vá se preparando. Hoje, por exemplo, um soneto, em uma semana eu consigo preparar, mas isso só vem com a prática. É necessário prática para isso. É o fazer, como diria o Manuel de Barros, fazer até ficar diferente. Então, eis aí o segredo do bispo poeta, quando você vê ele declamando muito bem nos saraus na cidade de São Paulo. É fácil encontrar o bispo com os poetas do Tietê, um abraço para os poetas do Tietê. É fácil encontrá-lo na Casa das Rosas, no sarau a plenos pulmões, declamando, e existe uma diferença entre você ler um texto e você declamar o texto, ele memorizado, né? Uhum, existe. E eu vou dizer para você, mesmo o texto lido precisa ser preparado. Porque se eu sei que eu vou ler aquele texto no próximo sábado, eu já vou preparando a leitura dia a dia, para que possa sair uma leitura fluente e sem ser truncada. E isso eu recomendo para as pessoas, para que elas façam isso, para que não tenha surpresas. Iluminação, se vai precisar de óculos, todos esses detalhes são importantes. Se tem um pedestal para se colocar esse texto. Por exemplo, parece uma bobagem, mas se a pessoa vai ler, se ela sabe que ela vai ler, ela vai precisar estar com o papel na mão. Plastifica esse papel, para que ele não fique tremendo, porque por mais que a gente tenha experiência, acaba tremendo, e esse tremor passa insegurança na hora da leitura. E isso é importante, né? Essa questão de você passar bem, porque quando a pessoa tem um texto memorizado, há pessoas que não têm a menor preocupação, mas mesmo quando você vai ler, se você conhece o texto, você tem mais segurança, as pausas, as vírgulas, a entonação que você vai utilizar, e no caso de uma poesia memorizada, você também tem um recurso a ganhar, que é a questão da gesticulação, da cena, de você fazer aí o teu corpo também falar junto Exato. com o texto que você está declamando, né? Exato, é importante, se a pessoa vai ler realmente o texto, pensar que ela não pode ficar escondida atrás do papel. Esse papel tem que ficar numa posição um pouco mais abaixo do microfone, se ela vai segurar ou não vai segurar no microfone, são todos detalhes que precisam ser pensados antes da apresentação do texto. É só prestar atenção nesses grandes oradores, o que eles fazem? Tem lá, geralmente tem uma bancada, tem um púlpito, o texto vai em cima do púlpito, a pessoa vai virando as páginas, esse texto é escrito num tipo maior, para a pessoa não ter nenhum problema de não enxergar na hora. Eu, por exemplo, que uso óculos, mesmo tendo óculos, se eu vou preparar o meu texto, eu já preparo num tipo maior, num 14, 16, nesse corpo de texto, fica mais fácil para a leitura. Olha aí, dicas importantes de memorização e declamação de textos aqui no programa Coletivo em Rede. Então você que está ouvindo, olha, dicas muito importantes para você declamar bem nos saraus, você fazer uma boa leitura, você pode ser memorizada ou leitura de textos, leia antes o seu texto, respire esse texto, e se for memorizado ainda melhor, o texto ganha mais vida, fica mais solto, mais expressões. Bispo, me fala a respeito dos saraus, a corrente do bem que você havia me falado, como você enxerga o movimento dos saraus. Uhum. O movimento dos saraus, como corrente do bem, que eu havia citado para você, é no seguinte sentido, que uma pessoa inflamada com a poesia na veia,
chama outra pessoa, que chama outra, que chama outra. E é isso que eu tenho visto acontecer, principalmente no Sarau Plenos Pulmões, que é onde eu frequento mais assiduamente. E isso tem sido muito legal, porque de repente você encontra aquela pessoa que fala, olha, eu fui no sarau porque você convidou aquela pessoa que me convidou, e eu vim através dela. E eu percebo que muitas pessoas se emocionam com isso. Que fala, puxa, isso aqui mudou minha vida. Eu falo, nossa, que poder transformador que tem um poema, que tem a literatura, que tem a poesia. Esse encontro de pessoas para falar da arte pela arte tem sido assim o meu maior motor para continuar prosseguindo nessa lida dos saraus. Você acha que os saraus, eu já fiz essa pergunta para alguns convidados, os saraus têm um papel social, consegue mudar uma realidade, consegue abrir espaço para as pessoas se manifestarem da forma que elas desejam e expressar seus sentimentos, suas revoltas, e socialmente isso tem ajudado as pessoas? Sem dúvida nenhuma, porque quando as pessoas têm interesse pelos saraus e querem fazer uma apresentação, elas ficam inspiradas numa pessoa que faz uma performance e aí querem fazer algo parecido, elas vão pesquisar. E nessa pesquisa elas descobrem todo aquele mundo literário que está envolvido na confecção do sarau, na realização do sarau. Isso é muito legal. Olha só, você que não foi em um sarau ainda, ou que não conhece, sarau é uma reunião, ou seja, um encontro, e acontece em espaços públicos, bibliotecas, casas de cultura, ou privados, num bar, numa sala de uma casa, de um apartamento. As pessoas se juntam para ler poesia, para ouvir poesia, e lógico, outras vertentes artísticas também são muito bem-vindas, como a música, como o teatro, a encenação. Então, se você não conhece ainda, prestigie e participe. Um dos saraus que acontece na cidade de São Paulo, um dos muitos, cerca de 200, é o sarau A Plenos Pulmões, na Casa das Rosas, Espaço Haroldo de Campos de Literatura, Avenida Paulista, número 37. Além do A Plenos Pulmões, nós temos o sarau do Beco dos Poetas, que acontece no Céu Caminho do Mar. E digo mais para você, Galdino, a linha que separa poema de música, de canção, é muito tênue. Tanto que tem poemas que você fala, nossa, esse poema merecia ser musicado. Assim como tem certas canções famosas, que também eu ouço essas canções e falo, nossa, essa letra é muito bonita, merece ser falada em forma de poema, de recitado. Existe um caminho, porque você pega uma poesia e coloca a melodia, ou você pega uma letra de música que é uma música, você recita essa letra, né? Um caminho que às vezes as pessoas muita gente fala assim, mas e pode? Pode, pode, claro que pode. E eu cito, por exemplo, para você, o nosso hino. O nosso hino hoje é entoado até em jogo de botão. Vai ter lá um campeonato de botão e já vamos colocar o hino nacional brasileiro. É campeonato paulista, é brasileiro, não é mais nas grandes comemorações. E eu pensando nisso falei, puxa vida, o hino nacional brasileiro é muito bonito, é muito bonito. Para conseguir memorizá-lo como um poema, primeiro eu tive que sair daquela cadência dele. Tive que sair da cadência de hino. Eu não vou dizer o hino todo, mas só para você ter uma ideia. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E aí segue dessa forma, esquecendo daquela cadência de música e passando para a arte poética, que é a arte que modestamente eu tento trilhar. Muito bom, muito bacana em saber, é um orgulho saber que você tem o hino nacional e sem ser memorizado, sem ser cantado, né? Porque existe isso, essa coisa de você ver muitas vezes nas apresentações de futebol, a galera não sabe o hino, está lá balbuciando, mas não é, né? E é o nosso hino, o hino do Brasil. Acho que é muito importante sabermos disso, termos isso bem em mente, é o nosso orgulho. Eu vou, antes de pedir para você declamar uma poesia, fazer uma declamação, eu vou pedir para você, como é que você conheceu os saraus? Qual o primeiro que você foi? Como é que você foi bem recebido? Como é que foi essa tua chegada nos saraus? E que saraus que você já frequentou aí? Se você lembra, pode citar alguns. Beleza. Bom, eu estava no curso de letras. No curso de letras, em literatura, nós visitamos muitos poetas clássicos e eu fui gostando daqueles poemas.
E sempre que os professores precisavam que fosse lido um poema, eles pediam para mim. E eu lia, mas eu falava, puxa vida, se esse poema fosse memorizado, ficaria melhor ainda. Uma vez, uma das professoras de literatura levou uma fita, um áudio, com poemas recitados pelo Mindlin. Celso Mindlin, que já partiu, que tinha uma biblioteca enorme, que acabou isso. E ouvindo ali eu falei, puxa vida, então é assim que se recita, dessa forma, poemas, e eu me interessei por aquilo. E fui colecionando aqueles poemas. Quando chegou 2011, já estava no final do curso de letras, eu falei, e agora? Eu tenho um monte de poema, mas para quem que eu vou mostrar esses poemas? E eu falei, eu não vou ficar infernizando a vida dos meus colegas de letras aqui, que eles já estão cansados desses poemas. Um dia me ocorreu a ideia de ligar na Casa das Vozes. Eu falei, mas lá é casa de cultura, pode ser que exista algum, que eles conheçam. Liguei num sábado, justamente nesse sábado estava acontecendo o Sarau Plenos Pulmões. A moça falou assim para mim, olha, pode vir para cá agora que ainda dá tempo de inscrições. Como eu morava muito longe, eu acabei não indo nesse, ela me falou, não, mas todos primeiro sábado de cada mês existe aqui um sarau. Foi aí que eu me apaixonei a primeira vez, gaguejei, não consegui chegar com o poema até o fim. Aliás, era você... Não, na época era a Regina Tcheco que apresentava junto com o Marco Pezão. Foi assim a minha entrada nos saraus. E a partir dali comecei a conhecer outros saraus, Encontro de Utopias, Suburbano Convicto, dentre tantos outros. Eu talvez não consiga falar sobre todos agora, mas sou grato a todos eles que abriram espaço para que eu pudesse mostrar um pouco do que eu faço, que é arte poética. Bacana. Então, para os nossos telespectadores, eu gostaria que você mandasse uma poesia, um texto, que você fique à vontade aí para declamar. Legal. Em off, nós estávamos falando aqui nos bastidores no começo, que os poemas, eles são muito provocativos, eles provocam. E um professor, especificamente, da faculdade, uma vez ele deu uma bronca séria em todos nós, porque ele falou, é um absurdo, é inconcebível vocês, alunos de letras, não saberem sequer o primeiro verso da Cantiga da Ribeirinha, que é o primeiro texto de língua portuguesa do século XII. É inconcebível, vocês têm que saber no mínimo o primeiro verso. Ele fala, Ele vai ver uma coisa, eu vou memorizar não o primeiro verso, eu vou memorizar o poema todo, Cantiga da Ribeirinha dos Taveirós. E é o que eu vou apresentar agora. Cantiga da Ribeirinha é o primeiro texto literário conhecido de língua portuguesa. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai, cajamoiro por vós e ai, minha senhor branca e vermelha. Queredes que vos retraia, quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei, que vos então não vi feia. E, minha senhor, desde aquele dia, ai, me foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Moniz, e bem vos semelha, da ver eu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor, da alfaia, nunca de vós houve, nem ei valia do ocorreia. Acabamos de ouvir e de ver a bela declamação de Fernando Bispo, bispoeta. Como é o nome do texto e do autor? É a Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares Taveirós, texto do século XII, o primeiro texto literário conhecido em língua portuguesa. Que maravilha, olha só, conhecimento e cultura no programa coletivo em rede. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes eu queria que você deixasse o convite para as pessoas conhecerem o sarau a plenos pulmões que acontece na Casa das Vozes, geralmente no primeiro sábado, mas como janeiro é mês de férias, nós não sabemos se vai ser no primeiro sábado, mas deixe um convite aí para quem quiser conhecer. Bom, o sarau, como todos sabem, é um encontro de pessoas apaixonadas pela arte, e música, dança, teatro, literatura, falada, escrita. E o sarau a plenos pulmões acontece normalmente todo primeiro sábado de cada mês. Eu estou no Facebook e costumo fazer um convite para convidar todas as pessoas. As inscrições são gratuitas, o sarau é gratuito, e numa casa que é a Casa das Rosas, que é tombada pelo patrimônio público,
onde ali nós temos um bom exemplo do dinheiro público bem aplicado, até gostaria de dizer isso. É uma casa muito aconchegante, onde as pessoas nos recebem bem e todos são muito bem-vindos para declamar poesia, para recitar, né, participar dos eventos, ouvir, né? Exatamente. Então, convite feito para você. Janeiro tem sarau a plenos pulmões na Casa das Rosas, também tem sarau Beco dos Poetas em janeiro. Então, muito obrigado por você que nos assistiu e até o próximo programa. Obrigado, Bispo, pela sua presença aqui. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você, Galdino, agradeço ao Beco dos Poetas pela oportunidade. Até lá.